Bom dia, pessoal. Vamos dando continuidade à Revolução Francesa, hoje falando sobre a Era Napoleônica. Como sabemos, Napoleão chegará ao poder como final da Revolução Francesa em 1799 através do chamado golpe do 18 Brumário, que vai dar início ao consulado. Pois bem, nós devemos dividir a Era Napoleônica em três momentos. O primeiro deles, o consulado, que por sua vez se subdivide em consulado triplo até 1802. Durante este período, Napoleão é um dos 3 cônsules da República Francesa. Aos poucos, entretanto, ele vai angariando mais poder, até que, em 1802, torna-se cônsul único, que manterá sendo ele próprio até sua coroação em 1804. Depois, o Império, desde a coroação em 1804 a 1814, e finalmente o período conhecido como os 100 dias, que ocorrerá exatamente em 1815. Pois bem, comecemos com a primeira das fases da Era Napoleônica, o consulado. Durante esses primeiros anos de Napoleão Bonaparte no poder, ele irá se dedicar à reorganização da França. Devemos nos lembrar que a França está saindo de uma poderosa revolução, de uma longa revolução que desorganizou completamente a sociedade e a economia francesas. Pois, durante o período do consulado, Napoleão irá se preocupar exatamente nesta reorganização. Para isso, ele promoverá inicialmente 2 concordatas com a Igreja e uma concordata com os inimigos da França revolucionária, austríacos, prussianos, entre outros. Com a Igreja, Napoleão chega à seguinte conclusão: a Igreja Católica continuará sendo a igreja da maioria dos franceses. Entretanto, a partir de agora, passará a haver a liberdade de culto. A França será um Estado laico, sem uma única religião. É claro que isso desagrada ao Papa, assim como outras imposições de Napoleão, mas era melhor isso do que perder a França. O problema com a Igreja estava solucionado. Externamente, Napoleão chama os antigos inimigos da Revolução Francesa e os acalma, dizendo que ele será um pacificador. Conseguindo desta forma a paz interna com a Igreja e externa com seus inimigos, Napoleão passa a se preocupar com a França. Funda liceus, escolas públicas que expandem a educação pelo território francês. Atende às necessidades da burguesia ao criar o Banco da França e um novo padrão monetário, o franco. O Banco da França será, aliás, o financiador das grandes indústrias francesas a partir de então. Unifica pesos e medidas, mais uma vez, atendendo às necessidades da burguesia e estimula as indústrias. Dentre todas as medidas adotadas por Napoleão, entretanto, durante o período do consulado, a mais importante está condensada num conjunto de leis que ficaria conhecido como Código Civil ou Código Napoleônico. Dentro do Código Napoleônico, nós teremos a manutenção das conquistas conseguidas pela burguesia durante o processo revolucionário, como, por exemplo, o fim das obrigações feudais, dos privilégios do clero e da nobreza, a igualdade de todos perante a lei, a liberdade, mesmo que vigiada. A imprensa, por exemplo, não terá liberdade durante o período napoleônico. A proteção e o direito à propriedade privada e abole a servidão na França, mas mantém a escravidão nas colônias do além-mar. Pois bem, em 1804, após conseguir uma vitória expressiva nas urnas, Napoleão promoveu um plebiscito e a população francesa deu a ele 98% de sim numa pergunta em se ele deveria ou não ser coroado imperador. Com essa proporção gigantesca, Napoleão o foi. Na igreja de Notre-Dame, em Paris, o Papa veio até a cidade para coroá-lo, mas Napoleão acabou retirando do Papa a coroa e ele próprio torna-se imperador. Durante o período do Império, nós viveremos na Europa as chamadas Guerras Napoleônicas. A verdade é que após Napoleão ter se tornado imperador, ele passa a buscar expandir pela Europa os ideais da Revolução Francesa.
Ele se via como um libertador de povos que ainda tinham na nobreza sua principal ou seu principal poder. Ele não via que ele era um opressor também e que substituía a opressão dos antigos reinos absolutistas pela sua própria. De qualquer forma, Napoleão inicia suas guerras pela Europa e 2 anos depois, após uma brilhante vitória em Austerlitz, na Áustria, ele cria a Confederação do Reno, uma série de pequenos reinos, estados, satélites da França que serão governados por seus parentes. Além disso, essa vitória em Austerlitz dará a ele o controle, a influência, portanto, sobre o grande império austríaco. Em 1806, ou ao final dele, Napoleão dominava praticamente toda a Europa, com algumas poucas exceções. A Espanha, que entretanto era aliada de Napoleão, Portugal, que tinha uma relação intensa com a Inglaterra, e a Rússia, com quem Napoleão havia feito um pacto de não agressão. Inglaterra, esse é o grande inimigo de Napoleão, principalmente porque dentre os seus objetivos encontra-se o de fazer da França a maior potência industrial da Europa, e isso naturalmente esbarra na própria Inglaterra. E é exatamente pensando nisso que ainda em 1806, após tentar por 2 vezes desembarque frustrado na costa britânica, ele decreta contra a Inglaterra o bloqueio continental. O bloqueio continental literalmente determina o seguinte: que todo e qualquer país europeu estará, a partir de agora, proibido de manter relações comerciais com a Inglaterra. Ninguém poderia comprar da Inglaterra, ninguém poderia vender para a Inglaterra. O objetivo era sufocar a Inglaterra economicamente. Entretanto, 2 países eram um empecilho: a Espanha, primeiramente, e Portugal, que era completamente dependente da Inglaterra e não aceitou os termos impostos pelo bloqueio continental. Como os espanhóis não conseguiram deter os portugueses, Napoleão resolve invadir a Espanha. Nesse mesmo ano, a família real portuguesa, com escolta da marinha inglesa inclusive, segue para o Brasil. Como nós sabemos, a vinda da família real portuguesa ao Brasil estará diretamente ligada ao nosso processo de independência. Assim como veremos nas próximas aulas que a invasão à Espanha estará também ligada à independência das colônias espanholas na América. Entre os anos de 1808 a 12, viveremos o auge do Império Napoleônico. Em 1811, os russos, com quem Napoleão, já dissemos, tinha um acordo de não agressão, romperam o bloqueio continental e invadiram, ou melhor, venderam toneladas e mais toneladas de trigo aos ingleses. Napoleão resolve invadir a Rússia. É a campanha da Rússia. Ele parte em agosto de 1812 da cidade de Paris, acompanhado de 600 mil homens das mais diversas nacionalidades ligadas à França napoleônica. Eles chegam na Rússia em meio ao inverno e a utilização por parte do czar Alexandre de uma tática que mais tarde será reutilizada por Stalin durante a Segunda Guerra: a terra arrasada. Ou seja, o czar ordenou a todos os russos que destruíssem tudo. Queimem suas florestas e seus campos, destruam suas casas, matem os seus animais, que nada da mãe Rússia seja utilizada pelos invasores. Napoleão e seus exércitos não encontraram nada para comer e ninguém para combater quando chegaram à cidade de Moscou com neve até os joelhos. Foi obrigado a virar, dar meia volta e regressar. Muitos soldados haviam morrido de fome e frio quando, na fronteira com a Polônia, os exércitos russos os estavam esperando. Foi uma cilada e, dos 600 mil homens que partiram junto a Napoleão, menos de 50 mil retornaram à cidade de Paris. Essa derrota gigantesca de Napoleão acabou fazendo com que os países até então submissos a ele passassem a acreditar que seria possível vencê-lo.
e, em função do enfraquecimento de seu exército, uma sexta coligação, feita e liderada pela Prússia, pela Áustria e pela Rússia, acabam derrotando em 1813 em Leipzig. Napoleão acaba sendo preso e exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Nesse período entre a prisão de Napoleão e os chamados 100 dias, Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI, da dinastia Bourbon, que havia sido decapitado durante a Revolução Francesa, reassume o trono da França. Mas Napoleão, auxiliado pelos soldados franceses que faziam sua proteção na ilha de Elba, acaba fugindo dali, volta a Paris e é novamente aclamado pelo povo e pelos militares. Reassume o trono e, reorganizando seus exércitos, parte novamente contra aquela que será conhecida como a Sétima Coligação. Em 1815, Napoleão é definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, hoje localizada na Bélgica. Napoleão é levado prisioneiro inglês para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde permanecerá até 1821, ano de sua morte. Após a derrota de Napoleão em 1815, as forças vitoriosas, como veremos posteriormente, conhecidas como as Forças da Restauração, se reúnem no Congresso na capital da Áustria, a cidade de Viena. O Congresso de Viena, e esse é um assunto para a nossa próxima aula. Bom,